O estudo dessa carta, aí nós tivemos uma interrupção em função da própria programação da igreja, e hoje nós retomamos a esse estudo tão precioso, que é a meditação sobre a carta de Efésios. Nós tivemos três ministrações sobre esse assunto, né? E é importante que os irmãos tenham em mente pelo menos o enredo desta carta, o panorama desta carta. Uma das primeiras questões que são importantes é nós lembrarmos que Paulo escreve essa carta e de onde ele escreve essa carta. Quando nós entendemos que essa carta foi escrita de uma prisão e o conteúdo que Paulo expressa diante de Deus, diante dela, isso para mim tem um peso significativo. Porque só alguém que tem uma intimidade com Deus, conhece o caráter do seu Deus e tem experiência com Ele, pode escrever palavras como essas que nós vimos na carta. Paulo começa, como Edmilson muito bem nos trouxe, com uma saudação à sua igreja, e no primeiro capítulo, na primeira porção que o Edmilson nos trouxe, ele traz um hino de louvor, uma adoração. Paulo dá graças a Deus por todas as bênçãos que Deus já nos preparou, que já nos foi dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você perdeu essa ministração, ou se você ainda não se aprofundou nesse texto, meu irmão, eu convido a você. Volte a Efésios 1, na sua introdução. Texto maravilhoso. O pastor Alexandre nos trouxe uma reflexão na sequência de Paulo orando ali por esses irmãos, alegre pela fé que esses irmãos tinham e pedindo a bênção de Deus para que todo o pleno conhecimento, toda a revelação de Deus fosse dada àquela igreja, àqueles irmãos. E ali ele já começa introduzindo alguns fundamentos da sua carta. Alguns fundamentos da teologia paulina, ou seja, do ensino de Paulo, que em Cristo, na consumação dos séculos, todas as coisas há de convergir. Todas as coisas há de convergir em Cristo Jesus. E na sequência, o pastor Cid nos trouxe, e Paulo está numa construção, né? Mostrando aqueles irmãos que antes de Cristo, eles estavam mortos. Que é a nossa realidade também quando não tínhamos Cristo. Estávamos mortos nos nossos pecados. Mas, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós precisamos entender esse panorama e entender também um pouco o contexto que Paulo estava falando e também trazendo um pouco para os nossos dias. Nós temos que lembrar que Paulo estava ali no primeiro século, na época do Império Greco-Romano. E o que marcava esse tempo? E qual a proximidade que nós temos desse tempo para a nossa realidade hoje, e por que essa carta é importante para nós hoje? Na verdade, nós vivíamos um tempo helenista. O que isso tem a ver? Era um tempo de muita religiosidade. Não é muito diferente do que nós vemos hoje, né? Um tempo de guerra, traçado por guerras, aflições, separações. Isso é muito diferente do que nós temos hoje? Não. Muito próximo do que nós temos hoje. E quando nós entendemos todo esse contexto, nós conseguimos entender um pouco do que Paulo está falando nessa carta. O título que eu dei à ministração desta manhã é De Estrangeiros à Família de Deus. De estrangeiros, de forasteiros à família de Deus. Hoje, nós, no mundo que nós vivemos,
nós temos um pouco da ideia do que é um estrangeiro, do que é um refugiado, aquele que não tem pátria, aquele que não tem esperança, aquele que muitas vezes está perdido neste mundo. O texto que nós vamos ler está em Efésios, eu peço que você abra a sua Bíblia, em Efésios 2, de 11 a 22. Efésios 2, de 11 a 22. Conforme nós fomos fazendo a leitura, eu gostaria que você observasse como que Paulo usa contrastes nesse texto. Isso é muito importante até para o seu estudo depois desse texto. Longe e perto, forasteiro na família de Deus, sem paz em Cristo, diversos contrastes. Mas o texto começa assim: portanto, lembre-se do que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, que é feito na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem paz e sem Deus neste mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando ele veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque, por meio dele, ambos têm acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem edificado cresce para ser um santuário edificado ao Senhor. Nele também vós estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Amém? Paulo começa tratando sobre a divisão que existia naquele tempo. Por isso que é importante que nós venhamos entender esta questão da circuncisão. Nós vivemos aqui na época do judaísmo do Segundo Templo, onde os judeus mantinham certos ritos como religiosidade. Um era a adoração no templo, e a outra questão importante era a marca da circuncisão. A circuncisão, ela representava uma marca, a marca da aliança de Deus feita através do seu povo. Então, nós vimos que Deus escolheu um povo como nação, o povo de Israel. E uma das marcas que Deus havia instituído para este povo era a circuncisão. E Paulo começa esse texto como uma exortação. Ele começa com uma frase bem forte quando nós lemos no texto. Lembrai-vos, lembrai-vos. Paulo estava querendo chamar a atenção dos irmãos à condição miserável deles antes de receberem Cristo Jesus.
E Paulo fala ali de dois grupos. E é interessante que ele usa, no primeiro versículo, no versículo 11, principalmente na versão da Almeida, ele fala que os gentios eram gentios na carne e os circuncidados também eram circuncidados na carne. Isso é uma questão muito importante, porque os gentios eram gentios por natureza. Então, quando nós entendemos esse na carne, era por natureza. Mas ali havia um grupo, que era um grupo dos judeus. Os judeus eram o povo de Deus. Era o povo da aliança. Mas quando Paulo marca justamente essa porção, circuncidados na carne, Paulo estava se referindo àquele grupo como um grupo que meramente mantinha uma religiosidade. Era um povo que tinha a promessa, era um povo que tinha o conhecimento de Deus, mas era um povo que estava afastado de Deus. Era um povo que não tinha entendido o plano de Deus para Israel, o plano de Deus para a humanidade. E da mesma forma, hoje, nós temos no mundo aqueles que estão afastados de Deus. Aqueles que não têm conhecimento de Deus. E nós temos aquele grupo também de pessoas que acabam tendo conhecimento de Deus, mas não estão totalmente reconciliados com Deus. Acabam vivendo uma vida religiosa, uma vida afastada de Deus. E Paulo, nesse texto, quer trabalhar justamente esta questão. Nós vamos, na sequência desse texto, nós vamos ver algumas marcas. E eu gostaria que você ficasse atento com relação a elas. De tudo que eu vou falar, se você não lembrar do restante do texto, se você guardar essas 4 palavras, com certeza você vai sair daqui melhor do que você chegou nesta manhã. Essas 4 palavras, elas perfazem todo esse texto. Elas vão dar separação, reconciliação, união e família. Fácil? Vamos lá. Separação, reconciliação, união e família. Você consegue repetir essas frases, essas palavras sem olhar? E família. É isso que Paulo fala nesse texto. Estavam separados, fomos reconciliados. Agora estamos unidos e temos uma nova identidade. Fazemos parte da família de Deus. E como eu disse, Paulo começa exortando aos irmãos. Não esqueçam da onde Deus os tirou. Não esqueçam da condição de vocês antes de Cristo. E eu faço uma reflexão com a igreja nesta manhã. Nós paramos para lembrar muitas vezes da onde Deus nos tirou. Nós paramos para lembrar do que significa a nossa vida sem Cristo Jesus. Essa é uma reflexão muito importante. Todas as vezes que nós ministramos a ceia, e nesta manhã é muito oportuno nós temos a ministração da ceia, porque mais uma vez a palavra nos exorta a lembrarmos da obra de Cristo sobre as nossas vidas. Do nosso estado miserável sem Cristo Jesus. E no versículo 12, Paulo coloca essa realidade bem clara àqueles irmãos. Antes vocês eram separados de Cristo. Eram sem Cristo. Eu diria que Paulo podia parar aqui, praticamente. Quando nós temos o entendimento do que significa ser sem Cristo,
eu diria que ele não precisaria completar mais. Mas Paulo continua dizendo que eles eram excluídos da cidadania de Israel, eles eram excluídos do povo de Israel. Lembrando que o povo de Israel era o povo de Deus, eles eram excluídos do povo de Deus. Eles eram estrangeiros à aliança. Deus formou uma aliança com o seu povo, da mesma forma que nós temos uma aliança formada com Deus. Essa aliança tem promessas, essa aliança tem um futuro. A Kátia muito bem nos falou nesta manhã sobre a riqueza do livro de Apocalipse, da promessa que nós temos no Senhor. E muitas vezes nós esquecemos da obra que Deus está fazendo no mundo. Nós esquecemos do plano eterno de Deus, como o pastor Cid nos trouxe na sua reflexão. Nós lemos a Bíblia muitas vezes de forma fragmentada, meus irmãos. E não entendemos a obra de Deus que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Essa obra é completa, essa obra faz parte de um enredo no qual hoje eu e você estamos fazendo parte dessa história. Essa história já tem um fim glorioso, um fim de paz, um fim de esperança, o fim de uma nova humanidade. Gênesis começa dizendo que Deus criou o mundo, criou todas as coisas. E o que me prende nesse texto é que quando Deus coloca ali, Ele criou tudo sendo muito bom. E nós esquecemos muitas vezes disso. Nós lemos o livro de Gênesis passando e não conseguimos entender que quando Deus teve um propósito de criar o homem, de criar o mundo, Ele fez na sua perfeição. E eu tenho uma notícia para você nesta manhã. Deus não abandonou esse propósito. O propósito de Deus continua sendo o mesmo. E quando nós chegamos em Apocalipse, nós vemos que o propósito de Deus significa a restauração do cosmos, a restauração de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o que Paulo quer dizer na carta de Efésios, quando ele fala convergir em Cristo Jesus todas as coisas, porque somente em Cristo Jesus todas as coisas podem ser transformadas, e esse é o propósito de Deus, transformar todas as coisas, transformar céu e terra, transformar a minha vida, a sua vida, transformar a humanidade, trazendo aquele mundo na qual Ele criou, que é o seu plano perfeito, como um novo céu e nova terra. Esse é o propósito de Deus, meus irmãos. Mas a palavra aqui nos está falando que nós éramos totalmente alheios a esta promessa. Nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos esse entendimento, porque nós não fazíamos parte deste povo. E o texto termina dizendo que aqueles irmãos eram sem Deus no mundo. Aqueles irmãos não, desculpe, os gentios eram sem Deus no mundo. E é interessante que esse termo aqui é de uma forma meio satírica. Por quê? Se tinha uma coisa que aqueles gentios tinham, era deuses. Se tinha uma coisa que eles tinham, eram deuses, falsos deuses. Como os muitos hoje continuam caminhando com falsos deuses. E aí nós entendemos que nós vivemos em época de adoração, época de templos cheios. E quando eu digo templos, eu não estou só me referindo à igreja. Templo é qualquer local onde há adoração de uma divindade. E você quer reconhecer o que é um templo no mundo atual? Leia Deuses Falsos, de Tim Keller. Você vai reconhecer quais são os templos que nós temos, principalmente na nossa atualidade. Hoje, temos diversos templos, pessoas adorando Mamon, através do consumismo, adorando falsos ídolos, adorando falsas divindades,
templos cheios de pessoas vazias. É isso que Paulo estava se referindo nessa época. Aqueles gentios estavam sem Deus. Só que nisso vem uma grande virada. A grande virada desse texto, ela começa no versículo 13. E quando nós entendemos a sequência desse texto, nós entendemos bem o ensino de Paulo. E aqui, Paulo tem uma mudança drástica naquilo que ele estava passando para aqueles irmãos. E ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Esse mais agora muda tudo na história, meus irmãos. Paulo está dizendo que aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam longe, em Cristo Jesus, eles foram aproximados. De longe foram trazidos para perto. De excluídos, nos tornamos filhos. De inimigos, agora somos amigos e membros da família. Tudo isso por meio do sangue de Cristo. Esse termo, mas agora em Cristo, faz toda a diferença para aquela plateia e para a nossa vida. Se tem uma mudança a ser feita, essa mudança na nossa vida, ela só consegue ser feita em Cristo Jesus. Não é por meio da religião, não é por meio de rituais, não é por meio de uma aparência religiosa, não. Em Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo, por que existe essa mudança? Porque Cristo é a nossa paz. Quando Paulo fala que Cristo é a nossa paz, o Edmilson nos trouxe muito bem também o conceito de paz. Esse conceito de paz não é a visão que nós olhamos hoje e entendemos de paz. Ausência de conflito, ausência de problemas, ausência de aflições, não. Quando Paulo diz que Cristo é a nossa paz, Paulo está se referindo a uma plenitude, a uma vida plena. Paulo está se referindo à restauração de todas as coisas. A restauração de todas as coisas no sentido de serem muito boas. A restauração daquilo que Deus imaginou para as nossas vidas. Isso é plenitude, isso é paz. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Nós ainda não estamos vivendo na plenitude, porque nós vivemos neste mundo. Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas quando nós entendemos que Cristo é a nossa paz, quando nós entendemos que o propósito eterno de Deus é convergir todas as coisas em Cristo, e nele nós temos esperança, nele nós temos um futuro, nós conseguimos começar a viver essa plenitude que Deus tem para as nossas vidas. Nós começamos a entender que a vida eterna que Deus tem para nós, ela já começou. Hoje nós fazemos parte desta vida eterna. Hoje nós já temos essa plenitude. E a pergunta que eu faço é: estamos vivendo com o entendimento que Cristo é a nossa paz? Muitas vezes nós somos levados pela nossa emoção, nós somos levados pela circunstância, nós perdemos de foco o Deus a qual nós servimos.
Mas Paulo continua esse texto, e ele continua falando da reconciliação. E é aí que nós entendemos qual é o propósito de Deus em tudo isso. Os versículo 14, ele começa dizendo que porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um na sua carne, e derrubou o muro de separação que estava no meio deles, a inimizade. A paz, ela só é possível através de Cristo. A paz, ela só é possível através da morte e ressurreição de Cristo. O mundo hoje, ele vive em busca de paz. Nós vivemos em tempo de guerras e muito se fala de paz. A paz, ela só é possível através de Cristo. Por mais que o homem tente conseguir a paz, ela só é possível através de Cristo. Só através de Cristo o mundo pode ter paz. Só através de Cristo o mundo terá paz. Não há paz fora dele. E no versículo 15 ele diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Na sua morte, Cristo aboliu a lei. E é importante nós entendermos esse texto, porque o texto deixa muito bem claro que a lei que se tornou inoperante, e é o termo que está aqui, é a lei naquela forma de ordenanças, de rituais. O judeu, buscando agradar a Deus, muitas vezes buscando até cumprir a lei cerimonial que existia no Antigo Testamento, isso é muito claro, o judeu criou diversas barreiras. Aquele que era para ser o povo da revelação, o povo para levar luz para as nações, acabou se isolando, acabou se mantendo nos ritos e na religiosidade. Por isso que nós vemos a inimizade entre judeus e gentios. Para um judeu, um gentio era abominável, era impuro, era alguém que não merecia ter a proximidade. Na cabeça de um judeu, nunca um gentio ia ser alcançado pela graça de Deus. E Paulo deixa muito bem claro aqui que o sangue de Cristo aboliu a lei na sua forma de ordenança. E de dois povos, ali foi feito um novo homem. Algumas versões trazem essa versão. Eu preferi trazer o texto da Almeida atualizada, porque ela traz o texto no seu entendimento maior. Que Paulo quer se referir aqui que desses dois homens, ele trouxe uma nova humanidade. E quem é essa nova humanidade? Essa nova humanidade, ela começa com a igreja, somos nós. E é muito significativo que nós falamos de membresia hoje, esses irmãos fazendo parte da membresia local, esse é um entendimento que nós temos que ter. Agora você imagina na cabeça de um judeu, você imagina na cabeça de um gentil, Paulo falando de uma nova humanidade. Não são mais dois grupos separados, não. É algo totalmente novo. É isto que o sangue de Cristo veio fazer. Através do sangue de Cristo já não existe mais
judeus, gentios. Não existe mais separação de raças, etnias. Não. Existe só uma só humanidade. E essa humanidade, ela foi reconciliada através do sangue de Cristo. Essa humanidade hoje é a igreja que caminha para o propósito eterno de Deus, que sou eu e você. E é interessante que através dessa nova humanidade, Paulo deixa bem claro que tanto aqueles que eram gentios, quanto os judeus circuncidados, foram reconciliados com Deus. O judeu, na sua cabeça, por fazer parte da aliança, ele achava que ele estava reconciliado com Deus. Mas Paulo deixa bem claro que somente através do sangue de Cristo nós podemos ser reconciliados com Deus. Somente através do sangue de Cristo nós podemos ser reconciliados com o nosso próximo. E no versículo 18, ele coloca: porque por meio dele, ambos têm acesso ao Pai em um Espírito. Por meio de Cristo, ambos têm acesso ao Pai por meio de Cristo. Esse é um texto, como nós estudamos há algum tempo atrás, é um texto trinitariano. É um texto que fala que por meio dele, de Cristo, nós temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Para o judeu, quem tinha acesso ao Pai? Só eles. Para o judeu, o acesso ao Pai dependia do templo e de todo um cerimonial para acessar a presença de Deus. Através do sangue de Cristo, toda a parede de separação foi quebrada. Toda a religiosidade foi quebrada. Através do sangue de Cristo, tanto eu quanto você temos acesso ao Pai hoje. E Paulo continua no versículo 19 dizendo: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos e santos e membros da família de Deus. Aqueles que estavam excluídos, aqueles que estavam sem paz, sem esperança, sem uma identidade, sem Deus, sem Cristo, hoje possuem uma identidade. Hoje nós possuímos uma identidade. Somos cidadãos do reino de Deus. E vai muito mais além do que isso. Nós temos uma família. Nós temos uma paternidade. Nós não estamos perdidos neste mundo. Não, nós temos um Pai. Hoje nós somos membros da família de Deus. De estrangeiros, perdidos, separados, reconciliados, unidos, fazendo parte da família de Deus. Só que essa família, ela não continua solta, caminhando sem fundamentos, não. Essa família que é a igreja na qual nós estamos, essa família que é a nova humanidade que Cristo formou através do seu sangue, hoje ela continua caminhando em triunfo, ela continua caminhando em vitória. Ela continua caminhando para o propósito eterno de Deus. E Paulo fala no versículo 20, que nós estamos sendo edificados sobre os fundamentos dos profetas
dos apóstolos e profetas, e sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Essa família continua crescendo e sendo edificada, levada ao pleno conhecimento da revelação de Deus, levada à maturidade, levada ao crescimento espiritual, levada a essa intimidade com Deus. Mas aqui tem uma questão muito importante também que Paulo nos deixa, que essa edificação, ela se dá através do fundamento dos profetas, dos apóstolos e profetas. Essa ordem é muito significativa, dos apóstolos e profetas. E onde nós temos os fundamentos dos apóstolos e dos profetas? Na palavra de Deus, meus irmãos. Nós, como igreja, principalmente no século 21, nós precisamos estar muito atentos com isso. Muitos fundamentos estão sendo colocados que não são o fundamento dos profetas e apóstolos. Muitos estão edificando em seu nome. Muitos falsos profetas estão proclamando a palavra de Deus. E aí, nós precisamos lembrar dos nossos irmãos de Bereia. Quem já ouviu falar nos irmãos de Bereia? Nós precisamos lembrar deles, meus irmãos. E essa é uma atitude que nós temos que ter constante no nosso tempo. Os irmãos bereanos, eles conferiam tudo o que estava sendo ministrado, se conferia com a palavra de Deus. Hoje nós temos muitos ensinamentos. As mídias sociais, elas são uma bênção. Nós temos acesso a conteúdo, conhecimento, informação. A tecnologia, ela é uma bênção, se usada da forma correta. Se usada da forma correta. Hoje nós temos muito ensinamento de autoajuda, muitos coaches, falando até muitas vezes palavras até agradáveis, que trazem conforto, mas nós, como igreja de Cristo Jesus, nós somos edificados através da sua palavra, tendo Cristo como cabeça da sua igreja. Esse é o fundamento dos apóstolos e profetas, que edifica a sua igreja. E terminando esse texto, Paulo deixa muito bem claro uma outra questão que, na cabeça do judeu, era algo totalmente assim, inaceitável. E ele termina no versículo 21 dizendo: nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos uns com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Na cabeça do judeu, o templo era a morada de Deus. O templo era o local de habitação de Deus. E que Paulo está dizendo agora aqui, que nós, como igreja, somos a morada de Deus. Esse termo, templo, usado nessa parte do texto, ele tem a ver com a parte interior do texto. A parte onde realmente Deus habitava no templo. E agora essa parte interior do templo somos nós. Nós que fomos feitos nova humanidade, novo corpo de Cristo. É com essa clareza do entendimento bíblico que nós temos que viver. Entendendo que
Hoje, através do sangue de Cristo, não existe mais barreiras. Através do sangue de Cristo, todos aqueles que estão em Cristo Jesus são chamados para fazer parte desta nova humanidade. São chamados para ter acesso direto a esse Deus. São chamados para terem intimidade com esse Deus. E concluindo, o que o texto nos mostra? Que somente Jesus trouxe a paz verdadeira. O mundo não vai trazer paz, o mundo não te dá paz, o mundo não consegue paz, a não ser que ela venha de Cristo Jesus. Cristo fez uma inclusão radical. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Todos aqueles são chamados para fazerem parte desta família. E nós aprendemos que nós podemos ter acesso a essa família pela fé. A obra de Cristo já foi feita ali naquela cruz. Eu não sei se você está conosco nesta manhã e não faz parte desta família. Eu não sei se você está conosco nesta manhã e ainda não tomou esse passo. Cristo nos chama. Ele já fez a sua parte. Todos nós temos acesso a essa família. Todos nós temos acesso a essa unidade que foi criada, essa nova humanidade, que é a Igreja de Cristo, na qual nós estamos sendo edificados, na qual nós estamos sendo preparados para o propósito eterno de Deus, que é a restauração de todas as coisas. Cristo nos deu uma identidade. Hoje somos um povo, uma família, e somos habitação do seu Espírito Santo. Amém? Com base em tudo que nós falamos nessa manhã, eu gostaria que você refletisse junto comigo. Você se lembra da sua vida, como era a sua vida antes de Cristo? Nós paramos para pensar em qual era a nossa real condição antes de Cristo? Por isso Paulo fala, lembrem-se de como era a sua vida antes de Cristo. Essa reflexão, meus irmãos, nós temos que fazer diariamente. Só lembrando do que nós éramos, nós conseguimos valorizar aquilo que Deus tem feito na nossa vida dia após dia, e principalmente aquilo que Ele fez na cruz, nos dando acesso à presença de Deus. Você se vê como parte dessa nova nação, membro dessa família e morada de Deus? Você se vê parte dessa humanidade restaurada de Deus? Restaurada não, desculpe. Restaurada é um termo errado. Porque nós não somos uma humanidade restaurada. Nós somos uma nova humanidade em Cristo Jesus. Você se vê parte dessa nova humanidade? Desse novo povo? E a última questão: como você tem contribuído para a edificação desta igreja? Nós temos o fundamento, nós temos a pedra angular, mas essa igreja é formada por um corpo. Quando Cristo deixou a igreja como um corpo,
quando Ele distribuiu dons e ministérios, foi para que nós fôssemos coparticipantes da edificação desta igreja através dos fundamentos dos apóstolos. Como você tem edificado a sua igreja? Como você tem participado dessa edificação? Hoje nós vimos aqui os nossos irmãos assumindo um compromisso de usarem os seus dons, ministérios, talentos na edificação da igreja. Todos nós temos esse chamado. Esse chamado é diário para as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de orar com a igreja. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Eu quero ter uma palavra de louvor e agradecimento a ti, Senhor, pela grande obra que o Senhor fez nas nossas vidas, ó Deus, nos alcançando através da sua salvação, ó Deus, quando nós estávamos totalmente perdidos, alheios da sua presença, Pai. Obrigado porque através de Cristo hoje nós podemos ter acesso a ti, ó Pai,